Deus abençoe a sua vida. Meu nome é Gilson Luiz e eu quero compartilhar com você um testemunho de fé. Eu venci o Covid neste momento de pandemia, onde o desespero, a aflição tem tomado conta do coração e da vida das pessoas. Eu fui mais uma vítima desta enfermidade que está assolando a nossa nação, que está assolando a nossa terra. Eu quero compartilhar com você o meu testemunho. Quero, nesse testemunho, ser grato a Deus, em primeiro lugar, por ser um instrumento e poder levar a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, compartilhando com você, te dando uma palavra de paz, de amor, de esperança, para que você possa ser edificado. Eu sirvo a Deus como pastor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Vale do Paraíba, já há alguns anos. Quase 11 anos servindo a comunidade, servindo as pessoas. E desde o dia 27 de março do ano passado, exatamente hoje, 1 ano, nós estamos aqui contando um testemunho vivo de vida. Não só algo que nós vemos pela televisão, mas que o Senhor nos fez viver na prática. Porque melhor do que eu contar um testemunho para você ou pregar uma palavra, é pregar o que eu vivo e viver o que prego. E só Deus pode levar o homem a ter essa oportunidade. Então eu quero contar esse testemunho para você. Eu quero compartilhar com você uma palavra de esperança, uma palavra de amor. Eu quero que você reflita comigo em algumas coisas que eu tenho para te contar. No capítulo 9 de Eclesiastes, no verso 2 diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O justo e o ímpio têm o mesmo destino. O bom e o mau, o puro e o impuro. Aquele que santifica como aquele que não santifica. Assim o bom como o pecador, o que jura e o que teme o juramento. Esse é o mal que ocorre debaixo do sol, que o destino de todos é o mesmo. Também o coração dos filhos dos homens estão cheios de maldade e há loucura em seu coração durante a sua vida. E depois se vão aos mortos. Pois aquele que está entre os vivos ainda há esperança. Porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem de coisa alguma, e não têm jamais recompensa, porque a sua memória já é esquecida. Esse texto, ele é um texto muito precioso, muito forte, pois ele fala que tudo que acontece debaixo da terra, debaixo do sol, na terra, debaixo do sol, tudo que acontece para todos os tipos de pessoas. Existem muitos cristãos que acham que por serem crentes, por terem uma fé, não vão pegar Covid ou não vão passar pela enfermidade. E isso é uma burrice, isso é uma ignorância, isso é um desvaneio, isso é uma loucura. Porque a própria palavra de Deus diz que tudo que acontece debaixo do sol, nós como homens estamos sujeitos. E eu sempre liberei na vida da igreja que milagre não é não pegar o Covid. Porque para que eu não venha pegar o Covid, eu me tranco em casa, coloco uma máscara, vivo passando um álcool em gel na mão e fico no meu mundo. Para não pegar Covid, você pode fazer a sua parte. E isso é muito natural. Trabalhar com prevenção, trabalhar
com tudo aquilo que nos cerca, que pode evitar que nós venhamos nos contaminar. Isso não é milagre, porque isso o homem pode fazer. A sua parte você pode fazer. E nós que estamos envolvidos com a igreja, nós temos responsabilidade civil e criminal. E nós sabemos sobre a importância de nós cuidarmos das pessoas, dando a mensagem certa e correta. E graças a Deus, debaixo de todas as determinações que foi nos dado, nos passado, diante da Anvisa, nós sempre protegemos as pessoas com a mensagem correta e sadia. Mas nós estamos vivendo no meio de uma pandemia. Nós estamos passando por um momento de turbulência onde pessoas não podem deixar de trabalhar, buscar o seu pão. E dentro de um ano de pandemia, pessoas pegaram ônibus lotados, enfrentaram o dia a dia no comércio. Pessoas infectadas saíam de casa porque não tinham quem cuidasse delas. E aí, mesmo infectadas, elas chegavam nos comércios, eu falo isso de experiência que eu vi, para que elas pudessem comprar o pão, para que elas pudessem comprar as coisas. E elas falavam, eu estou com Covid. Imagina o risco que a população não passa, não vive diariamente, vivendo neste ambiente. Nós sabemos que economicamente é impossível de as pessoas se sustentarem dessa forma. Então, no meio dessa pandemia, no meio dessa maldição, dessa enfermidade que nós não vemos, dessa enfermidade invisível, nós estamos sujeitos a todo mal debaixo do sol. Milagre mesmo, milagre é você pegar e perder as esperanças quanto ser humano. Milagre mesmo é você perder a esperança quanto pessoa. São os médicos dizer, nós não temos mais o que fazer. Milagre mesmo é você depender totalmente de Deus e o Senhor poder te resgatar do leito. Eu posso dizer para você, com todas as letras, eu posso afirmar a você que milagre só pode falar quem é, só pode falar quem viveu. Eu vivi um milagre, eu sou um milagre. Eu estou aqui para compartilhar essa mensagem com você. Porque no dia 28 de fevereiro deste ano, eu senti alguns sintomas a respeito do Covid. Dor de cabeça, dor no corpo. No outro dia me deu uma diarreia forte, muita sonolência, cansaço. E quando começou a me dar febre, eu fui para o hospital, fui para o UPA da minha cidade. E ali eu fiz um teste e fui positivado. A princípio fiquei tranquilo, porque entrou já logo com os medicamentos. Logo no terceiro dia, segundo dia, já estava tomando meus medicamentos. Os medicamentos básicos que nós tomamos nos 5 primeiros dias, né? Azitromicina, dexametasona, dipirona. E nesses 5 dias foi bem tranquilo, porque eu senti o cansaço, eu sentia as dores no corpo, a indisposição. E eu ouvia dizer que do 7º ao 10º dia podia piorar o meu quadro. Voltei ao hospital depois de 5 dias, porque estava pior do que estava. Estava sentindo dores, muita dor, comecei a tossir, uma tosse intensa, estava tossindo muito. E quando eu cheguei ali, me fizeram uma tomografia e viram que 25% do meu pulmão estava comprometido, com uma pequena pneumonia, como se fosse um parasita que estava se aproveitando daquele momento.
e me deram um outro medicamento, uma amoxicilina, um vulclavonato, um remédio um pouco mais potente do que a amoxicilina, e pediram para mim tomar mais 5 dias, mais 7 dias. E eu comecei a tomar aquele medicamento, continuando tomando dexametasona, e também o analgésico dipirona para dor no corpo, dor de cabeça. E depois de mais 4 dias, quando eu já estava ali entre o 7º e o 10º dia, a tosse não parava, fui para o pronto-socorro novamente e me fizeram mais uma tomografia. Só que nessa tomografia, eu não sei o que aconteceu, alguém que viu no meu histórico, viu a primeira tomografia, mas não viu a segunda. E na avaliação, disseram que o meu quadro não tinha evoluído e me passaram um antialérgico para que a tosse pudesse acalmar. Tomando os antialérgicos, fiquei 2 dias deitado, com sono, sonolento, dormindo o dia inteiro. No 11º dia, a falta de ar me toma de uma maneira que a minha saturação ela começou a cair. Por ser filho de enfermeira, eu tinha um aparelho de medir a saturação em casa e começou a cair a minha saturação. Até aí era 90, 89, 88, 87. De repente chego na porta do hospital com 76 de saturação. Foi um dos momentos mais difíceis para mim enquanto estava com Covid, porque me sentia um peixe fora d'água, me sentia um homem dentro d'água. Eu buscava ar e não conseguia respirar. Uma sensação terrível, horrível. Minha esposa me deixou junto com meu cunhado na porta do hospital e naquele momento o que eu não conseguia era respirar e andar. Enquanto eles estavam dentro do carro, eu me esforcei muito para respirar, mas eu não queria nem olhar para trás para não assustá-los, porque eu não conseguia mais andar. Uma enfermeira viu que eu estava muito debilitado, foi me acompanhar e eu entrei chorando em prantos, porque ali, naquele momento, eu achei que eu não teria mais força para entrar dentro do hospital. Me colocaram numa cadeira de roda, me levaram diretamente para a emergência e na emergência me colocaram numa máscara de 15 litros de oxigênio. E ali começou devagar a voltar aquela respiração que não tinha. Começou a aparecer de novo o fôlego que não existia. Começaram a fazer alguns exames para decidir se eu ia ficar internado ou não. Me levaram para fazer uma tomografia. E na terceira tomografia, deu que no meu pulmão já tinha sido tomado 80% do meu pulmão. E quando a médica residente que estava ali avaliou aquela tomografia, ela disse, ele vai precisar ser internado. E eu vivi uma noite de terror, uma noite de trevas. Porque Salomão diz dentro da sua reflexão, que nós, enquanto estamos vivos, enquanto estamos bem, nós vamos comer do nosso pão, beber do nosso vinho. Nós devemos nos alegrar com a mulher da nossa mocidade. Nós devemos ter as nossas vestes alvas como a neve. Sobre a nossa cabeça nunca deve faltar o óleo. E tudo que chegar nas nossas mãos, nós devemos fazer com todas as nossas forças. Mas Ele também nos lembra
que não se esqueçam que o dia de trevas chega para todo mundo. Paulo fala que esse dia é o dia mau e que nós devemos estar preparados para o dia mau. Eu sei que ninguém está preparado para o dia mau. Mas Salomão também diz no capítulo de número 7 que enquanto nós estamos vivos, é melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há banquete. Porque a festa, a alegria não nos ensina nada. Já a tristeza, já o luto, nos mostra que nós somos homens, que nós somos pó, e que a vida tem um começo, um desenvolver, um desenrolar, e ela tem um fim. E Deus colocou no coração do homem, Deus colocou no coração do homem o desejo de ser eterno. É muito interessante isso, porque no capítulo de número 3, no verso de número 11, diz: fez tudo aprazível ao seu tempo, e também colocou o sentido de eternidade no coração do homem, ainda que o homem não possa descobrir as proezas que Deus fez desde o princípio até o fim. Quer dizer, dentro de nós existe uma marca, a marca da divindade, que se chama eternidade. E o homem luta. Ele luta nessa terra para viver a eternidade, mas ele se confunde com a imortalidade. Nós não fomos criados para sermos imortais, mas nós fomos criados para sermos eternos. E é essa luta que nos leva, muitas das vezes, no dia de trevas, ao pânico de não estarmos prontos para a morte, de fugirmos do momento da dificuldade e da morte. E eu tive o meu dia de trevas, o meu dia de terror. Porque por mais que como pastor eu tenho sempre uma palavra para o dia mau, por mais que como pastor eu sempre tenho uma palavra de esperança, de consolo, de solidão, eu sou ser humano, eu sou homem, e a minha fé, ela também é provada. E quando Deus prova a nossa fé, Ele nos dá a oportunidade de nós crescermos um pouco mais. Naquele dia Deus estava provando a minha fé, porque eu tenho que pregar o que vivo e viver o que prego. E pode ser que você esteja passando por uma situação, e eu quero que você reflita sobre isso, aonde a sua fé está sendo provada, aonde você está sendo conduzido por Deus a viver uma experiência com Ele. Essa experiência que você está vivendo não é para te matar, é para te fortalecer. O medo está batendo na sua porta, mas Deus está dizendo assim: olha, perde o controle, deixa na minha mão que eu resolvo. Na primeira noite que eu entrei naquele hospital, a minha situação era tão complexa, que tudo que eu ouvia era: olha, por causa da comorbidade, por causa da dificuldade dessa pessoa, vamos ficar esperto porque nós vamos precisar entubá-lo. A minha falta de ar era tão grande que me colocaram numa máquina chamada CPAP, com ar comprimido, com a máscara que fechou todo o meu rosto. E aquilo pra gente que não conhece o ambiente hospitalar é aterrorizante. Hoje, entendendo o que é aquela máquina, algo simples que nos ajuda a respirar.
mas feito de uma forma, sem uma instrução, sem uma orientação, no fervor de gente entrando, saindo. Eu fiquei 2 horas naquela máquina respirando e ouvindo os médicos entrar com alguns pneumatologistas, dizendo, olha, se ele não melhorar, nós temos que entubar. E hoje eu tenho consciência e experiência para dizer para você que está me ouvindo, que o Covid ele não é uma enfermidade que leva as pessoas à intubação. Aonde que ele mexe com a nossa respiração? Ele mexe quando nós estamos num processo inflamatório agudo. Eu não sou médico, mas tive a minha experiência particular e eu quero que você respeite isso, o meu testemunho, de alguém que viveu. Se você ainda não teve essa experiência, não ignore, mas aprenda com isso. Eu entendi que o que acontece é um problema de inflamação dos vasos sanguíneos que preenche o pulmão. E aquilo vai fazendo com que todos os vasos sanguíneos vá se enrijecendo. E a falta dessa circulação, a falta dessa liberdade nos vasos, vai impedindo o pulmão de ter uma respiração fluida. Então é comprovado que o tratamento para a Covid é só feito através de anti-inflamatórios, antibióticos e anticoagulantes. Porque durante os 7 dias que eu fiquei na UTI, 7 dias, foi o único tratamento que tive. Anti-inflamatório, antibióticos e anticoagulante. A máscara é por causa desse processo inflamatório, o oxigênio é por causa dessa dificuldade que nós temos neste processo. E o desespero não é por causa da enfermidade, o desespero é por causa da falta de controle sobre a situação da respiração. E eu vi muitas pessoas sendo intubadas, muitas pessoas chegando à morte, sem ter a necessidade. E a culpa não é dos médicos, a culpa não é dos enfermeiros, a culpa não é de ninguém, é simplesmente porque nós não temos uma palavra certa para o momento certo. Porque o nosso coração está vazio. Porque nós não estamos preenchendo a nossa alma com aquilo que deveríamos preencher. E o que vai fazer a diferença nesse momento é você ter no teu coração aquilo que realmente te conforta e te consola. E só tem uma coisa que deixa o homem em paz, é a palavra de Deus. Como eu disse, o vivo sabe que vai morrer, porque nós estamos vivos, mas o morto nada entende. Ele se desespera, ele não consegue compreender, ele não aceita. E na primeira madrugada que eu estava passando por aquela dificuldade, eu mesmo, como ser humano, fiz a minha oração confessional, confessei os meus pecados, falei com Deus. Falei, Senhor, se for da Tua vontade, se tudo que eu tinha para cumprir aqui nessa terra, neste lugar, se tudo que eu precisava viver, eu vivi e cumpri, eu entrego nas Tuas mãos a minha alma e o meu espírito, que o corpo volte ao pó.
Porque eu sei que eu não nasci para ser imortal, mas para viver eternamente. E a minha história agora só tem uma vírgula. Mas quando eu orei, Deus disse para mim assim: não te trouxe aqui para morrer. Eu te trouxe aqui para viver experiências comigo. E ali eu fiquei 4 dias numa cama sem poder se levantar, vivendo uma outra experiência. A experiência que todo pastor deveria ter. A experiência que todo ser humano deveria ter. Eu digo pastor porque nós precisamos sentir o que o povo sente. Nós precisamos ter a sensibilidade de estar perto das mazelas humanas. Nós precisamos ter o cheiro das pessoas. Nós precisamos compreender a vida de uma maneira que muitos não compreendem, até para que nós possamos ensinar, porque nós também, pastores, somos linhas de frente. Foi um ano de pandemia atendendo pessoas que estavam com síndrome de pânico, que estavam desesperadas, ansiosas, pessoas que estavam perdendo parentes, pessoas que estavam com parentes em hospitais. Foram um ano de visita, foi um ano de batalha, de luta, fazendo velórios que não poderiam ser feitos, atendendo necessidade de famílias que não viram seus parentes em hospitais. Até o dia que eu estava ali, passando na pele tudo aquilo o que estava à minha volta. E eu sabia que esse dia iria chegar. E naquele leito, como um vegetal, eu vivi uma realidade que poucas pessoas viveram. E eu não quero que você se assuste. Caso alguém da tua casa, da tua família está passando por isso, ou se um dia você vai passar por isso, eu quero que você tenha paz. Alguém tinha que cuidar de mim, me dar banho, me limpar. Alguém tinha que tratar. E aqui eu já quero deixar aqui a minha gratidão por todos os profissionais da área da saúde. Porque eu sei que eles estão ali para servir a um bem maior. Eles estão ali como eu estou aqui, por uma vocação. Nós somos vocacionados a fazer o que fazemos. Eu não escolhi estar lá. Eu cheguei lá. Mas eles escolheram estar ali. Por isso que é uma vocação. Então eu tenho a minha gratidão por cada pessoa que passou ali. Minha gratidão por cada pessoa que passou ali, cuidou de mim como ser humano. Mas eu também quero deixar uma mensagem para você que é linha de frente, mas tem sido negligente. Quem escolheu estar ali foi você. Então tudo que chegar às suas mãos, faça da melhor forma possível. Porque aquele ambiente é um ambiente muito delicado. Existem pessoas que por causa de um gesto seu, pode se entregar. A humanidade ali é algo que deve ser muito latente, muito forte. A empatia, a compaixão, é algo que tem que ser muito presente. E pode fazer toda a diferença na recuperação de um paciente. Eu fiquei ali durante 7 dias e depois daquela primeira noite, de fazer a leitura daquele ambiente, eu comecei a melhorar a cada dia, porque
A palavra de Deus era minha companheira. A palavra de Deus foi quem me fez companhia a cada dia, porque eu lia. E a cada dia que eu lia, eu me fortalecia. No terceiro dia, eu já estava compartilhando do que estava lendo com as pessoas que estavam no mesmo ambiente que eu. E como é bom a palavra de Deus, ela muda a vida das pessoas. Eu passei por uma história muito triste, eu vi algo muito triste, que é ver um pai falando com a sua família, dizendo: eu estou melhorando, eu estou voltando para casa. E de repente, depois de uma ligação para a família, os médicos entrarem no ambiente onde ele estava e dizer assim: olha, seu fulano, não quero aqui dar os nomes, mas ligue de novo para sua esposa, para os seus filhos e avise que o senhor vai ser entubado. E aquele homem em lágrimas, sem saber como falar, ligar para sua esposa e dizer assim: eu acabei de receber a visita aqui do médico que ele disse que vai me entubar. E ele dizer para o filho: filho, cuida da sua mãe. Falar para a esposa: agora eu não sei mais o que vai acontecer comigo. Não tem ser humano que aguente esse choque de realidade. Os médicos se desgastam com isso. É um choque emocional muito grande. É muito difícil. Porque a UTI mais salva do que sepulta. Mas como essa enfermidade não se trata com respirador, se trata com antibiótico, anti-inflamatório, anticoagulante, às vezes quem vai para o tubo não volta, por causa de outras complicações. É claro que cada corpo é um corpo, cada pessoa é uma pessoa, cada enfermidade desenvolve de diversas formas. Eu não quero entrar nesse mérito porque eu não sou médico, mas eu tenho consciência de que pessoas chegam ali com doenças pré-existentes, outros tipos, e muitas das vezes a única coisa que é necessária fazer é ser entubado. Mas eu estou compartilhando para você entender algo de que eu vi com os meus olhos, de pessoas que não teriam por que serem entubadas, por causa do desespero, por causa de uma palavra que não tem no coração, por causa do medo, da angústia, simplesmente por não ter estrutura emocional. O médico não ter que fazer outra coisa. Falar: então vamos entubar. E é muito triste de saber que nós estamos vivendo isso. Um ambiente onde um enfermeiro cuidava de 3, hoje cuida de 9. É claro que no meio desse processo, nós estamos vivendo um caos na nossa saúde pública. Mas eu quero dizer para você que a fé ainda faz toda a diferença. E que Jesus ainda pode fazer milagres. É isso mesmo que você está ouvindo. Pessoas, isso já é comprovado cientificamente, que tem uma fé viva, uma fé vibrante, que acredita que o impossível pode se tornar possível. Elas se recuperam mais rápido do que as outras, somente por ter fé. Não só isso, mas as pessoas que entram com palavras certas para o dia mau, as pessoas que entram com convicção de que Deus assumiu o controle da sua vida, elas saem na frente porque elas vivem o milagre.
Então a mensagem que eu quero deixar para você: desenvolva a sua fé. Creia no Senhor Jesus, para que você e a sua casa sejam salvos e viva a salvação. E ser salvo não é só ser livre da condenação. Ser salvo é ser curado. Eu quero dizer para você que você tem a oportunidade de, através da palavra de Deus, passar pelo dia mal, alegre, sorrindo. Porque enquanto todos dentro do meu quarto estavam sendo monitorados a cada minuto, com monitores medindo saturação, pressão, sendo medicado a toda hora para que eles entrassem em controle, Deus estava ali edificando a minha fé, e a palavra do Senhor estava estabilizando o meu coração, a minha mente. E quando a mente está boa, o corpo inteiro responde. E eu não estava sendo monitorado. E a cada momento que eu passava, o momento era de recuperação contínua. Eu não digo para você que eu não saí desse quadro sem sequelas. Eu vou ter que fazer um tratamento pneumatológico durante 1 ano. E pode ser que nos próximos 10 anos eu venha me recuperar das lesões que eu tive. A partir do momento que ataca os pulmões, nós temos também problema cardíaco. Eu tenho sequelas hoje que as minhas pernas incham porque mexeu com problemas vasculares. E são coisas que nós vamos ter que tratar. Nós não somos imbatíveis. Nós somos perecíveis. Somos homens. Mas eu quero dizer para você que a fé faz toda a diferença. Enquanto eu estava lá, existia um exército de pessoas aqui orando pela minha vida. Enquanto eu estava lá, sendo um instrumento na mão de Deus, falando da palavra de Deus, reconciliando pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor, colocando fé no coração das pessoas que já estavam perdendo a fé ali no leito, que estavam só num quadro de piora, mas depois de receber uma palavra ali dentro, voltaram a ter fé e voltaram a melhorar. Eu me lembro de uma situação que no 5º dia que eu estava caindo já, desmamando do oxigênio, eu recebi a melhor notícia da minha vida. Entrou uma pessoa que trabalhava na área da respiração, não sei se pneumatologista ou se foi alguém que trabalhava nessa área de exercício, porque são muitos os profissionais que cercam esse ambiente. Chegou assim e tirou de 8 litros para 5 e me colocou um catéter. E ficou medindo minha saturação e falou: olha, tá legal, você já está respirando bem, que bom. Por que você não senta na cama? E eu sentei na cama chorando porque eu não podia sentar. E para mim aquela notícia foi uma das melhores notícias que eu recebi. Eu podia sentar numa cama. Depois de 5 dias, e eu fiquei tão feliz que eu fiquei sentado quase o dia inteiro na cama, sonhando em colocar os pés no chão. E eu comecei a cantar, eu comecei a louvar a Deus, agradecer a Deus por uma coisa tão pequena, mas que para mim fazia toda a diferença. E de repente, uma médica que estava na frente da porta do quarto, olha para mim e, como a boca de Deus falando comigo, ela disse assim:
você é um anjo de Deus nesse quarto. Porque enquanto esse hospital está um caos, eu estou vendo você cantar e aqui você me trouxe paz. Sabe qual é o sentimento que eu tenho? Que quem deitar na sua cama não vai morrer. As pessoas precisam ter fé. As pessoas precisam ter a paz que excede o entendimento. E eu estou compartilhando um pouco daquilo que vivi. Foi muito difícil. Agulhada sem fim. Em 7 dias, mais de 28 picadas no braço. Veias que se perdiam por causa de um remédio que parecia que ia arrancar os meus braços. Eu nunca vou me esquecer o nome desse remédio. Claritromicina. Meu Deus, que remédio terrível. Chorava como criança quando esse remédio entrava nas minhas veias. Não sei se tinha uma reação alérgica, mas aquilo era horrível. Mas eu sobrevivi. Porque passaram pessoas que ao mesmo tempo que estavam trabalhando, viam a nossa fé e se inspiravam com aquilo. Eu não quero ser aqui injusto com ninguém, mas teve uma enfermeira, que eu não vou citar o nome por respeito aos outros enfermeiros, que vendo a minha situação, uma situação que lamentável, colocou a mão sobre a minha cabeça e me fez uma oração e declarou assim: olha, tem coisas que nós enfermeiros não vamos poder fazer por você, tem coisa que médico não vai poder fazer para você, mas eu creio através dessa oração que o que eu não posso, o que nós não podemos, Deus pode. E por causa de uma oração, houve uma cura instantânea de uma diarreia sem fim que não parava. E durante 3 dias eu não precisei ser trocado, passar por uma situação que estava me constrangendo. Mas de novo, a fé me ajudando. Um batalhão de pessoas orando pela minha vida e eu sou muito grato a Deus. Eu estou contando esse testemunho em forma de gratidão, louvando a Deus pela sua vida, que orou pela minha vida, louvando a Deus pela vida dos profissionais que cuidaram de mim, e louvando a Deus porque eu sei que a minha experiência de fé está ajudando alguém nesse momento. Pode ser você que está sendo edificado. Eu sou grato a Deus por saber que a palavra dele me colocou de pé. E eu sou grato a Deus por entender que a palavra de Deus pode te colocar de pé. A palavra de Deus diz em Tiago capítulo 5, está alguém entre vós sofrendo? Ore. Está entre vós alegre? Cante louvores. Tem o dia do sofrimento e nós precisamos de oração e nós queremos orar. Nós vamos orar. Não deixe de pedir oração. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e estes orem sobre ele, ungindo com óleo em nome do Senhor Jesus. E a oração da fé salvará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, lhe serão perdoados.
A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Oração só faz quem tem fé, porque oração é diálogo entre o homem e Deus. Diálogo não é monólogo, não é eu que falo, mas eu falo e escuto. E eu sei que muita gente tem ajoelhado e orado. Eu não estou fazendo apologia à imortalidade, porque nós não fomos feitos para ser imortais. E nesse período, muitas pessoas estão morrendo com Covid. Muitas pessoas próximas a mim, amigos meus, pastores. Acredito que só na nossa Assembleia de Deus do Brasil, já mais de 3.500 pastores vieram a óbito. E todos os dias alguém está morrendo. Mas morrer faz parte da vida. E se a graça, a misericórdia do Senhor está estendida sobre a minha e sobre a sua vida, nós vamos vivenciar o milagre de Deus. Nós vamos viver o milagre do Senhor. E eu sou grato aos irmãos que oraram para mim dentro do nosso país e por aqueles que também fora do nosso país oraram pela minha vida. Sou grato a Deus pela vida dos irmãos da Itália, Portugal, França, Espanha, dos irmãos que intercederam por mim, a qual tive o prazer de conhecer, e fizeram o que um cristão deve fazer, orar uns pelos outros. Sou grato a Deus, aos meus familiares, sou grato a Deus aos meus vizinhos, aos amigos, que até hoje, quando passo na rua, ouço eles com alegria, dizendo: olha, eu orei por você, eu rezei por você. E eu fico muito feliz em saber que nós somos cercados por uma nuvem de testemunha. Eu digo para você, tenha paz no seu coração, não se desespere. O momento é difícil. O momento é difícil. Mas eu digo para você, não se desespere. Creia no Senhor Jesus. Creia que o nosso Deus é um Deus de milagres. Tenha fé. Porque a Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer. E agora que nós estamos vivos, e agora que nós estamos testemunhando a respeito de um milagre, vamos fazer o que Salomão disse. Salomão escreve em Eclesiastes, deixando uma mensagem de vida para todos nós. Coma do teu pão, beba do teu vinho, desfrute da alegria da vida, da mulher da tua mocidade. Faça tudo o que você quiser fazer, crie, planeje, desfrute, invente, realize obras. Porque tudo isso ele fez e ele achou muito bom. Faça com as suas forças. Mas lembra-te de uma coisa, que tudo que você fizer, tudo que você realizar, você dará conta diante de Deus das suas obras. Ele termina dizendo, teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isso é tudo para o homem. Pois Deus trará a juízo toda obra, inclusive tudo que está oculto, seja bom ou seja mal. Que a palavra de Deus te sustente no dia da sua angústia.
que o Senhor seja o motivo da sua alegria. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.